Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Hoje eu quero fazer um comentário com vocês no livro de João, no capítulo 14, versículo 28. Uma palavra bastante gloriosa, aquela palavra que Jesus disse assim: eu vou voltar para o meu Pai, eu vou embora, vou voltar para o meu lugar, mas eu voltarei para vós. Eu voltarei para vós. Uma promessa gloriosa que ele fez aos apóstolos. Claro que Jesus sabia que ia demorar muito tempo, 2000 anos, para ele poder voltar do nosso ano aqui, porque para Jesus e para Deus não há tempo, não há limite de tempo, entendeu? Um dia, 1000 anos é como um dia. Jesus foi para o céu, voltou ao Pai, mas ele está como se estivesse passando 2 dias do nosso dia de 24 horas. Então, o que eu quero dizer? Uma promessa gloriosa, mas dentro desses 2 dias proféticos, que é esses 2000 anos que Jesus saiu da terra e voltou para o Pai, muitas coisas têm acontecido nesse mundo. Eu tenho visto que e meditado nas profecias, nos acontecimentos bíblicos, nas coisas que estão desenrolando aqui na terra, no mundo, e eu estou vendo que nós estamos prestes a voltar, prestes a receber Jesus de volta neste mundo. Jesus disse que iria, mas voltaria. Aí os discípulos ficaram um pouco confusos, mas ele disse: se eu não for, o Consolador não vem a vocês. Se eu não for, o Consolador não vem a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei ao mundo. E ele virá a vós. E ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos exortará, ele vos ensinará, conduzirá vocês no caminho em que vocês devem andar. Agora alguém pode dizer assim: quem é o Consolador? Quem é o Espírito Santo, irmão? Nós temos que ter cuidado aqui para nós não entrar numa doutrina católica antiga de trindade. Cuidado com isso, viu? Cuidado. Porque senão você vai entrar nessa doutrina maligna que tem enganado um monte de pessoa, entendeu? E as pessoas têm colocado mais um Deus além de Jesus e Deus que está no santuário celeste, no trono celestial, no céu. Nós sabemos que só existe um Deus Pai Todo-Poderoso, sentado no seu trono, e Jesus Cristo, o nosso Salvador, à sua direita. Jesus é Deus também. A Bíblia diz que antes que o mundo fosse formado, ele já estava com Deus. E ele, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele falou sobre isso também, que ele orou e pediu ao Pai que queria que todos aqueles que está com ele, todos aqueles que creram nele, todos aqueles que acreditam nele, todos aqueles que fazem a vontade dele, esteja com ele e com o Pai. Ele disse assim: Pai, eu quero que todos aqueles que me deste estejam conosco, e participe da mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado. Então, quando nós para pensar sobre isso, Jesus sempre esteve com o Pai, Jesus sempre esteve com Deus. Porque tem pessoas que eles acham, que eles pensam que Jesus, ele só existiu depois que ele nasceu aqui na terra. Mas não, Jesus é eterno, ele sempre existiu. A Bíblia diz que ele existia com o Pai antes que houvesse o universo, antes que houvesse o mundo.
ele já existia com o Pai. Ele é Deus Todo-Poderoso. E ele orou por nós e disse: eu quero que aqueles que tu me deste esteja conosco e participe da mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado. Agora, o que eu quero dizer com isso? Alguém pode até perguntar assim, mas por que o pastor falou lá sobre o Espírito Santo e não terminou a palavra? Eu vou terminar agora, entendeu? Irmãos, Deus está no trono, Jesus está ao lado dele, porque Jesus, ele morreu na cruz por nós. E o próprio Deus falou com ele, falou: senta-te à minha direita, até que coloque os seus inimigos por escábelos dos seus pés, né? Porque Deus sabia que Jesus veio ao mundo para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele enviou Jesus para cá, para isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Verbo que encarnou. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a missão de Jesus foi essa, foi resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo que estava desviado, o povo que estava longe de Deus, o povo que estava longe do Senhor, sem salvação, sem amor, sem compreensão. Eles precisavam de Deus, por isso que Jesus veio aqui. Ele veio para resgatar os perdidos, do qual eu sou o principal. Eu precisava desse Jesus, e eu ouvi a palavra dele e entendi que só ele é o caminho, a verdade e a vida que leva o homem a Deus. Então, o que acontece? Jesus sentou-se à direita de Deus, mas não existe um outro Deus além do Pai e do Filho, entendeu? Aí a doutrina da Trindade coloca lá Pai, Filho e Espírito Santo, aí coloca o Espírito Santo como outra pessoa, entendeu? O Pai é o próprio Espírito Santo. Jeová, o Pai de Jesus, é o Espírito Santo. Isso que nós temos que entender. E Jesus está sentado à direita do Espírito Santo, à direita de Deus, à direita do Pai. Não existe outra explicação. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer para vocês é que Deus não é limitado. Ele, para enviar do Espírito dele, da glória dele, do poder que emana dele próprio, que é o Espírito, que é dele próprio, ele tem poder de repartir esse Espírito, do seu Espírito, digo melhor, para todos aqueles que crêem nele, para todos aqueles que aceitam Jesus. Aquele Espírito que foi derramado lá no dia de Pentecoste, línguas repartidas como de fogo, aquilo lá foi o Espírito Santo que mandou da sua virtude, da sua glória para os apóstolos, e veio como língua repartida como de fogo, encheu eles e usou eles, e eles falaram em várias línguas. O próprio Deus estava fazendo aquilo. Aí, voltando ao assunto, se eu não for, eu não voltarei a vós, mas eu preciso ir, porque se eu for, eu prometo para vocês que eu não vou deixar vocês órfãos. Quer dizer, não vou deixar vocês sem proteção. É como um filho sem pai e sem mãe, é órfão. Entendeu? Nós iríamos ficar órfãos se Jesus não tivesse ido e enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Pai, é a glória do próprio Pai, é a glória do próprio Cristo. Porque eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora, que o Senhor Jesus, ele compartilha do mesmo Espírito. O Pai está nele. Entendeu? Por isso que ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Os dois são um. Eles compartilham do mesmo Espírito. O Pai e o Filho juntos. Porque o Pai é o Espírito e Jesus participa do mesmo Pai, do mesmo Espírito Santo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Se nós não prestar atenção nisso aí, a gente coloca um outro trono lá no trono de Deus, uma outra cadeira em cima do trono, entendeu? E coloca um outro Deus ali. Aí fica com uma visão assim, lá tem o Pai sentado, aí tem Jesus, o Espírito Santo no meio e Jesus do outro lado. Quer dizer, três deuses sentados em três cadeiras no mesmo trono.
Então isso é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não estou aqui blasfemando de Deus, jamais, porque Deus não precisa de nada mais além daquilo que já está profetizado, que está falado. Deus é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é Pai de todos os espíritos, entendeu? Deus é Pai de todos os espíritos. E os espíritos, e Ele é o Espírito Santo, o Criador de todos os espíritos. Os espíritos do homem, Ele me deu uma partícula do seu Espírito em mim, deu uma partícula do Espírito dele para você, para todos vocês que estão me ouvindo agora. Para todo homem da terra, por mais ímpio que ele seja, ele tem o Espírito, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, uma partícula do Espírito de Deus na vida de cada um. Só que quando o homem morre, o Espírito volta para Deus. E a alma vai para o lugar endereçado por Deus, direcionado por Deus, lá para o Sheol, e ela vai para o lugar determinado que ela tem que ficar. Porque nem todo mundo que vai para o Sheol, porque o Sheol não é um lugar só, tipo uma sala só, uma ala só. O Sheol é dividido em 3 alas. Ele tem a ala onde está Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, e aqueles que são eleitos, que morrem hoje em Cristo, que faz parte da igreja que vai ressuscitar no dia da vinda do Senhor Jesus, no final da grande tribulação. E tem aos outros, nem todos vão para o mesmo lugar. A igreja, os eleitos, vão para onde está Abraão, Isaac e Jacó, e para onde foi Lázaro, junto com o Lázaro que morreu, que ficava na porta lá da casa do rico, e o rico não lhe dava nada, e ele passava fome, aquela coisa toda, e ele queria comer e não tinha comida, mas ele era um homem sofrido, cheio de lepra, mas aparentemente parece que ele era um miserável condenado, mas ele não era. A carne dele estava sofrendo, mas ele tinha Deus na vida, tinha Deus no coração. O que acontece? Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar onde está as pessoas que vão fazer parte da igreja, dos eleitos, que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Porque Jesus, ele não vai casar com todo mundo. Ele está separando um povo do meio dos cristãos para ser a esposa dele. Entendeu? É igual você, quando for casar, você não saiu procurando qualquer pessoa. Você casou com uma pessoa, você escolheu alguém para casar. Jesus está escolhendo a noiva dele para casar. Ele está separando esse povo, é um povo separado, é um povo adquirido, é um povo zeloso e de boas obras, entendeu? Não é qualquer pessoa. Tem crente que não tem muito compromisso com as coisas, ele vive uma vida relaxada e esplendidamente, só pensa nas coisas daqui da terra, vive uma vida de mundo, mas uma vida assim, misturado, ele não está bem, ele não é totalmente no mundo, mas ele está sempre ali, envolvido, entendeu? Com as coisas que não agradam a Deus. O que acontece? Esses vão morrer, vão ser condenados? Não. Eles vão para um outro lugar, no Sheol também, e eles vão ficar ali e não vão nem ressuscitar na primeira ressurreição. Eles não vão ressuscitar o dia que a igreja ressuscitar. Eles vão ressuscitar só no juízo final, no final do milênio do reino de Cristo com a igreja, porque a igreja está sendo preparada, os eleitos que eu falei que vão ressuscitar primeiro, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, vão governar o mundo durante 1000 anos junto com Jesus, entendeu? Vão trabalhar com o Senhor, a esposa vai estar auxiliando o esposo no seu trabalho. Eu quero até dar um recado para as esposas, que vocês têm que auxiliar os seus esposos, tem que respeitar os seus esposos, tem que tratar bem os seus esposos, vocês têm que amar os seus esposos e ser obediente aos seus esposos. Ah, mas o cara não é muito legal, mas é mandamento, tem que, sabe, obedecer o esposo, tem que... Ah, mas o cara deixa a desejar, não tem problema, ele é o homem da casa, ore por ele, que Deus vai transformar a vida dele, não é você que vai mudar a vida dele. Ele é o homem, ele não vai deixar de ser homem na sua casa. Ele é o cabeça da família. E você, como uma mulher de Deus, tem que entender que o seu esposo tem que ser respeitado, o seu esposo tem que ser tratado com amor,
o seu esposo tem que ser tratado com carinho. Porque ele é seu esposo e ele tem que ser tratado com amor na sua casa. Você, como mulher, não pode pisar por cima do seu esposo. Você tem que obedecer o que o seu esposo fala. Não, ele não é um delegado da Polícia Federal do Iraque. Ele não é um delegado da Polícia Federal do Paquistão ou do Afeganistão ou dos países fechados. Não, ele não é um delegado. Ele é homem. E ele tem que ser tratado com amor e com respeito. Agora, o que eu quero dizer? O povo adquirido, o povo zeloso e de boas obras, o povo obediente, o povo que escolheram Jesus como Salvador, que enfrentaram as dificuldades da vida, mas com amor, suportaram o mundo, né? Não rejeitaram o mundo com as suas carnalidade, com as suas concupiscências, com os seus pecados, e não se curvaram a esse mundo de treva, a esse mundo pecaminoso que nós estamos vivendo. Pessoas que vivem uma vida dessa forma, longe do mundo e do pecado, eles vão ser eleitos. Quem é os eleitos? A igreja que vai ser arrebatada. Os demais não vão poder reinar com Cristo e não vão poder ser esposa do Cordeiro. Só resumindo aqui, repetindo para os irmãos entenderem direito. Agora tem uma outra parte que eles vão para uma outra ala quando morrem. Vão ter que ir, vão ressuscitar somente no juízo final, vão passar pelo trono branco, vão estar diante do livro da vida e do livro das obras. Lá no livro da vida e no livro das obras, os livros vão se abrir, o livro das obras vão passar. Se as obras dele alcançar, entendeu? O direito de vida eterna, aí eles vão passar pelo livro da vida, os nomes dele com certeza estarão lá. Aí entrarão na eternidade que simboliza o 8º dia, que é o dia do descanso eterno, entendeu? Porque o milênio, ele vem como um descanso, mas o milênio ainda vai haver morte, ainda vai haver problemas na terra, entendeu? Não é como agora, que o diabo está solto. Porque no milênio vai ser melhor, porque o diabo vai estar preso por 1000 anos. Vai ser muito melhor do que agora. Mas o reino eterno, não. Todas as coisas se passaram, tudo se passou, tudo se fez novo. Na mente do homem que vai viver na eternidade não existe pensamento negativo, pensamento de pecado, não existe desejo carnal, não existe nada disso. Por quê? Porque ele foi tirado da mente dele, da vida dele, tudo o que é pecado. Aí será a eternidade, é glória eterna, louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero te dizer, meu amigo, é que o Senhor Jesus foi para o céu e enviou o Consolador. Mas ele falou, mas eu voltarei para vós. Aí ele enviou o Consolador. Só que ele vai voltar agora, que já está perto, muito próximo, porque esses 2 dias proféticos que eu disse que é os 2 milênios, já está terminando no calendário judaico, ou já estamos quase atravessando para o 3º dia, que é o milênio. Eu estou fazendo uma conta aqui da vinda dele, da morte dele, da vinda dele até o dia que ele vai vir para buscar a igreja no final da grande tribulação. Estou dizendo desses 2 milênios. 2 milênios como 2 dias, e o 3º dia, que é dessa era de Cristo para cá, que é o milênio, né? Que é o 3º dia dessa era de Cristo para cá, mas é o 7º dia da era da humanidade na Terra. Porque na verdade nós estamos no final do 6º milênio, para entrar ao 7º, contando do Gênesis até o final da grande tribulação. Agora, eu estou falando hoje a respeito dos 2000 anos da era da igreja, para entrar o 3º dia, que é o 7º milênio, né? Que é o 3º dia da era da igreja, que o profeta Oséias profetizou que em 2 dias ele ia nos resgatar, entendeu? E no 3º dia ele vai nos ressuscitar. A primeira ressurreição será no começo
do terceiro dia, do terceiro milênio da era da igreja. Entendeu? Termina a tribulação, termina os 2000 anos. Aí entra no começo, no comecinho ali, terminando, Jesus ressuscita a igreja, os eleitos que vai reinar com ele, os outros não vão ressuscitar. Entendeu? Eu disse que lá tem 3 alas, a ala da igreja, dos eleitos, a ala daqueles que vão ressuscitar somente no juízo final. Muitos vão ser salvos e muitos vão ser lançados no lago de fogo. E tem a ala dos perdidos mesmo, daqueles que não tem nenhuma oportunidade. É muito complicado. Essa parte aí, Deus me mostrou. Até eu fiz um vídeo. Eu acredito que, não sei se foi a semana passada, deve ter uns 10 dias aí. Se você procurar lá, você vai encontrar esse vídeo no meu canal. Eu falei no meu vídeo lá que eu fui levado, entendeu? Jesus me mostrou o inferno. E mostrou muita gente lá no inferno. E se você ver o meu vídeo, você vai entender, entendeu? O que eu estou querendo te dizer. É um testemunho que eu gravei. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que nós estamos já prestes da volta, da segunda volta de Jesus. Porque Jesus ele só vai vir 2 vezes. Ele veio primeiro em carne e agora ele vem de novo para arrebatar a igreja no corpo glorioso. Claro, ele vem agora para ressuscitar os seus, transformar os corpos daqueles que estão vivos nele, que faz parte da igreja. Aí ele vai vir no final da grande tribulação. Tem gente que prega que Jesus vai vir buscar primeiro um povo agora, que é um povo adquirido. No final da grande tribulação, aí ele vai ter que vir de novo. Aí vai ser quanto? 3 vindas? Não existe 3 vindas. Só existe 2. Ele vem em carne e agora vai vir de novo, no final da grande tribulação. E só bate, na Bíblia só bate no final da grande tribulação. Eu quero dar um conselho aos pré-tribulacionistas, vocês que defendem arrebatamento antes da tribulação. Quando vocês for ler o 2 Tessalonicenses capítulo 2, lê primeiro, estude primeiro o capítulo 1 do 2 Tessalonicenses. Se você não estudar o capítulo 1 do 2 Tessalonicenses antes do capítulo 2, você nunca vai entender, você vai ficar sempre pregando o arrebatamento secreto. Por quê? Porque você tem que entender que o 1 Tessalonicense, ou o primeiro capítulo de 2 Tessalonicense, né? Ele é o contexto imediato do capítulo 2 do 2 Tessalonicenses. Essa é a verdade. Se você não fizer isso, você não vai entender. Você vai ficar sempre sendo ensinado por esses pastores hereges que pregam arrebatamento secreto e você vai ficar enganado. Aí quando o anticristo se manifestar, você está esperando o arrebatamento secreto, vai falar, não, isso aí não é o anticristo não. Porque Jesus ele não arrebatou a igreja, ele só vai vir depois. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que nós vamos ver a face do iníquo, quem estiver vivo. Paulo se incluiu na época, para nós entender hoje. Hoje eu estou falando isso. Nós vamos ver a face do iníquo. Nós vamos ver a besta da terra de 2 chifres, que parece dragão, mas fala como cordeiro, né? Ela vai se levantar agora, no final dos tempos, na metade da semana de anos do profeta Daniel. Na metade da semana de anos do profeta Daniel, da semana de 7 anos dividida no meio, vai ser a ascensão do anticristo. E nós estamos vendo que o mundo está se organizando para isso. Tem muita gente que estão enganada, tem muita gente que estão dormindo o sono da indolência e não estão percebendo que o homem do pecado, o anticristo, vai reinar no mundo durante 3 anos e meio. Ele vai se levantar na metade da semana. O mundo está fazendo isso. Essa revolução que está no mundo hoje, essa coisa toda que está acontecendo no mundo hoje, já é mostrando o final dos tempos. As coisas estão se encaixando para o final dos tempos. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar no final da grande tribulação. Ele vai voltar no final da grande tribulação. Vai arrebatar aqueles que fazem parte da igreja, transformar os corpos daqueles que fazem parte da igreja, entendeu? Os outros não ressuscitarão agora, só no final do milênio, entendeu? Tanto para a condenação como para a salvação. Alguém pode falar, mas só vai haver salvação só antes do milênio, depois não tem salvação. Tem
tem gente que prega ainda. Eu preguei isso, mas já pedi perdão para Deus, porque eu era como papagaio, ia pela cabeça dos outros. Aí eu pregava que no juízo final, na segunda ressurreição, somente os ímpios vão ressuscitar. Não é verdade. O povo que vão viver no milênio durante 1000 anos, eles vão ser julgados no juízo final. E muitos vão ser salvos. Entendeu? Aqueles que ressuscitaram e que não faziam parte da igreja, mas vão ser salvos, vão entrar na eternidade, vão ser julgados também, vão passar pelo livro da vida e das obras. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então nós temos que parar de ficar pregando, seguindo a cabeça desses teólogos, irmão, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a palavra do Senhor. Temos que ter cuidado com isso, entendeu? Porque senão nós vamos ficar se alimentando dessas coisas e não vamos falar da verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que Deus abençoe seu coração, entendeu? Agora de manhã aqui em Tangará da Serra, eu estou aqui, eu dei uma paradinha aqui no Bosque Municipal. Eu gosto sempre de dar uma paradinha aqui, eu tenho alguns vídeos gravados aqui nesse bosque, e eu resolvi trazer uma palavra, porque eu estou esperando abrir ali um comércio, que eu tenho que comprar um negócio para levar para casa, e eu vim trazer o Isaac na escola e acabei parando um pouquinho aqui para gravar um vídeo, para o tempo passar um pouquinho, porque daqui um pouco abre tudo ali, aí os comércios, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, voltar para casa para começar o meu dia de trabalho também. Que Deus abençoe vocês, fique com Deus, entendeu? Eu quero dizer que eu amo vocês, eu amo muito vocês, todos vocês, eu amo todos. Vocês que fazem parte do meu canal, você que não faz parte do meu canal, entendeu? Você que ainda ouviu meus vídeos, mas não concorda com algumas coisas, mas tudo bem, eu entendo, porque às vezes mas se você procurar ver os vídeos direito, estudar direito, você vai entender a verdade da palavra de Deus. Quero pedir para você se inscrever no meu canal, quero pedir para você dar o seu like, compartilhar o vídeo. É uma forma de você me ajudar. Eu não trabalho por dinheiro, não trabalho por fama, não. Eu trabalho por amor ao reino de Deus. Se você entender isso, você vai me ajudar divulgando meus vídeos, e outras pessoas também vão ouvir a palavra do Senhor, igualmente nós, igual você está ouvindo agora neste momento, em nome do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, entendeu? Em nome de Jesus, eu desejo tudo de bom na sua vida. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de fazer seu comentário. Fique com Deus, em nome de Jesus.